Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos. É um prazer muito grande voltar aqui a Foz do Iguaçu. Essa cidade, ela sempre recebe a gente com muito calor, né? Tanto o calor humano como o calor atmosférico, né? Isso é muito bom. E para nós é sempre uma satisfação rever aqui os irmãos que estão batalhando pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé não se recebe todo dia, fé você recebe uma vez. Agora a Bíblia manda você desenvolver a sua fé. Tem fé pequena, tem fé grande, tem pouca fé, enfim, tem uma porção de estilo de fé, né? E nós glorificamos a Deus porque Ele sempre nos ajuda a crescer na fé. E uma das formas mais patentes que nós temos de ajudar a nossa fé a crescer é como diz ali na carta aos Romanos, que a fé ela vem pelo e o ouvir. Olha, bem claro, hein? A fé vem pelo ouvir o quê? Porque a fé, até certo ponto, ela é cega, tá? Ela se atraca no primeiro que aparece. Se você ouvir pela primeira vez sobre o Espiritismo, você vai ser um belo espírita. Se você ouvir pela primeira vez sobre o budismo, você vai ser um belo budista. Mas se você ouviu a palavra de Deus, você vai ser um homem cheio da fé no Deus Todo-Poderoso. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante para que você desenvolva cada vez mais a sua fé. Quem quer fé, não dobra o joelho e pede, Senhor, eu quero fé, aumenta a minha fé. Ele manda você ir para a palavra, não é? Porque é por aí que vem. Mas, na realidade, quando estávamos preparando para vir para Foz do Iguaçu dessa vez, nosso compromisso começa amanhã, pela manhã, o pastor Isaías me ligou bondosamente, né, que nos dia de terça-feira aqui está sendo feito esse estudo precioso, e principalmente sobre o Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. E hoje estamos no terceiro item deste sermão, que está no capítulo 5 de Mateus, e o versículo de número 5, que você pode abrir a sua Bíblia nesse momento, e vamos ler aqui esse trecho da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Nós vamos precisar bastante do manuseio da Bíblia. Então, pedimos que você esteja com a sua Bíblia aí com você, para podermos meditar. Os irmãos que estão lá atrás, se quiser vir aqui mais para frente um pouco, aqueles que estão por trás da coluna, que não estão me enxergando, pode sair desse lugar e vir mais para cá um pouco. Isso facilita, né? Eu só sei ouvir uma pessoa, vendo a pessoa e vendo ela falar, né? Às vezes tem pessoas que estão falando bem ali, mas não estou vendo ela, não estou entendendo nada que ela está dizendo, né? Mas os irmãos já têm essa habilidade, porém é melhor vir aqui para frente um pouco mais, tá? Em Mateus capítulo 5, versículo de número 5, que nos declara o seguinte: que bem-aventurados os, pois eles herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos. Os mansos vão herdar o quê? A terra. Se você puder dar um pulinho no Salmo 37, o 37... ele tem aproximadamente umas 5 referências sobre este assunto. Mas aqui no capítulo 37, no Salmo 37, versículo 11, declara o seguinte: mas os mansos herdarão a e se deleitarão na abundância de paz. Queridos irmãos, eu queria, inicialmente, levar você ao local onde foi
proferido este sermão, em que momento ele aconteceu e qual era o contexto ou pano de fundo histórico para entendermos melhor essas palavras de Jesus aqui. Tá? O que nós podemos observar é que nesse momento Jesus leva os seus, está ministrando ali nas margens do Mar da Galileia. Você sabe que o Mar da Galileia chama de mar, mas é um lago que tem aproximadamente 12 quilômetros por 6. E ali foi onde o Senhor Jesus ele montou o seu quartel-general na cidade de Cafarnaum, que fica ali próximo. Ali era onde morava a sogra de Pedro, ali onde Jesus ministrava normalmente, onde ele descansava, na cidade de Cafarnaum. Porém, saindo de Cafarnaum mais um pouco, talvez uns 2 quilômetros, existe ali um local muito bonito, uma elevação, que é onde se supõe que ali tenha sido o local onde Jesus ele estava ali para proferir este sermão. Você pode imaginar a multidão que estava ali para ouvir Jesus. Agora, no momento que naquele tempo não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Falar naquela ocasião para 3 ou 5 mil pessoas, sem microfone, sem um alto-falante, sem nada. Então, o Senhor tinha que usar os recursos naturais. A multidão estava aqui, e ali quando você está no Mar da Galileia, aquilo sobe uma brisa tão suave que vai levando. Então Jesus está falando aqui, e a própria brisa vai levando a sua voz, para que todos pudessem ouvir, num silêncio magnífico, né? Um silêncio muito grande. Agora, por que aquela multidão estava ali com Jesus? Qual era a expectativa deles com respeito a Jesus? Você se lembra perfeitamente que neste tempo o mundo era dominado pelo Império Romano. O Império Romano já vem de uma herança que começa praticamente no Egito. Egito cai sob o domínio da Assíria. Os assírios caem sob o domínio medo-persa. Os medos e persas caem sob o domínio da Grécia. Alexandre o Grande, que conquistava tudo, era um rolo compressor. Com seu exército, ele vinha conquistando tudo que existia naquela região. Declara-se, inclusive, que este homem morreu com 30 e poucos anos de desgosto, porque não tinha mais o que conquistar. O seu poderoso exército não tinha qualquer problema para ele. Ele conquistava, derrubava e levantava o que ele bem entendia. Mas esse império também caiu. O Império Grego caiu sob o domínio do Império Romano. Aí vinha a águia romana tremulando com os seus grandes generais daquele tempo, que aonde a águia romana chegava, o exército de Roma, ele dominava praticamente. Então, naquela época, o domínio daquela região estava sobre o Império Romano. A própria Jerusalém, nesse período, estava sob o domínio do Império Romano, que subjugava, tomava os impostos, e escravizava as pessoas, maltratava as pessoas, porque os homens conquistam pela força, eles conquistam pela violência. E ali estava uma multidão de pessoas, de judeus, que clamavam por justiça, clamavam por libertação. Eles queriam, eles almejavam o dia que pudesse se ver livre do jugo daquele império. Foi quando, nesse momento, surge naquela região Jesus de Nazaré. Este homem que começou o seu trabalho de uma maneira sobrenatural. O poder de Deus através da sua vida fazia com que o cego visse, que o coxo levantasse, que o leproso fosse purificado. E quando Jesus começa o seu ministério,
Aquele povo via em Jesus esse libertador, via nele esse campeão. Acompanharam Jesus por muito tempo, pensando que ele fosse um líder político. Inclusive a mãe de dois dos discípulos chegou com Jesus certa ocasião e disse: Senhor, quando tu te assentar no teu trono, permite que o meu filho, um se sente à tua direita, outro à tua esquerda. Essa mamãezinha não queria nada. Queria só que um fosse o ministro da Justiça e o outro o ministro da Economia. Então ali estava, esta era a ideia, de que Jesus seria justamente esse libertador. E o povo clamava, queria, buscava. E quando viram em Jesus Cristo esse potencial, então todos correram para cima. E justamente nesse cenário de angústia do mundo, nesse cenário de escravidão causada pelo Império Romano, pela tortura que era causada, é que leva naturalmente essas pessoas em busca de alguém que pudesse trazer um pouco de refrigérios para eles. E é quando Jesus Cristo está ali nesse momento, em cima daquele monte, com aquelas pessoas para lhe ouvir, e ele começa a proferir o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, você viu, já passaram-se 2 episódios aqui, com o pastor Isaías, e quem foi o outro pastor que falou? Muito pastor Amorim aqui com o segundo. Então nós estamos hoje com o terceiro item, que é bem-aventurado por quê? O que é que isso aí? Herdarão a terra. Olha só, onde Jesus Cristo lhe bate em cima da ferida. O que é que os conquistadores faziam? Conquistar território, conquistar nações, conquistar povos, ter a grandeza humana, buscar ser aquilo que pudesse ser, para galgar graus elevados nesse planeta Terra. Mas como é que eles conseguiam conquistar as terras, conquistar as pessoas? Através do seu exército, da força, da violência, da morte, crimes que eram cometidos. E Jesus chega naquele momento e diz: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas espera aí, Jesus, eu estou pensando que o Senhor vai nos dar espada, vai nos dar canhão e metralhadora para poder conquistar o mundo. O Senhor vem com a história de que o manso, vamos formar aqui um exército de manso para lutar contra o exército de Roma. Não vai sobrar nada para ninguém, né? Não vai sobrar coisa alguma para qualquer pessoa, porque eles vão passar por cima de nós como se fosse um rolo compressor. Mas acontece que Jesus Cristo sabia o que estava falando. Esses homens conquistam pela força, mas o meu exército não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, é que vem justamente a conquista do autêntico e verdadeiro cristão, do autêntico e verdadeiro servo de Deus. Então nós observamos na realidade o quadro do mundo aqui nesta situação. E quando nós começamos a observar, antes de falar para você sobre a questão dos mansos que herdarão a terra, você vai ver, vamos verificar primeiramente esse quadro. Né? Antes de falar do manso, vamos falar da herança que o manso vai receber. Abra sua Bíblia, se já estiver aberta, Apocalipse capítulo... O capítulo de Isaías, 45, versículo 18, 45 e 18, acompanhe aí, por gentileza. Isaías 45, 18 declara: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. A terra estava num caos, como está hoje ainda. As conquistas hoje não são mais por exército, outras coisas mais, mas é pela tecnologia, pelo conhecimento, pelo poder econômico. E o mundo está como está. A miséria em que o planeta se encontra, justamente porque os homens querem conquistar as coisas pela força.
Isso faz com que isso aqui vire um caos político, um caos econômico, um caos religioso, um caos social. O caos do mundo está por aí mesmo. Todos os lados que você verifica, dá medo, dá pavor. Eu estava ouvindo agora mesmo aqui um clipper do Marco Feliciano, naquela ocasião que ele fez uma viagem e uma bruxa se sentou do lado dele. Ele quis argumentar com aquela bruxa alguma coisa, mas o Senhor falou para ele: te cala, porque você agora vai ouvir o que é que o Satanás está tramando contra este Brasil e contra este mundo. E aquela bruxa começou a colocar tudo para fora, e ele só ouvindo. E ela pensando que ele era um doutor que estava do lado dela. Aí diz ele: olha, foi pedido pelo nosso chefe supremo que fizesse uma relação da maior liderança da igreja que perturba a obra dele. E eu tenho essa relação aqui comigo, estamos trabalhando em cima de cada nome. Aí ele foi pedir: me mostra aqui, deixa eu ver que esses nomes estão aí. Diz ele, ficou todo arrepiado quando olhou aquela lista de 27 nomes e o dele era o terceiro naquela relação. Satanás trabalhando, para quê? Para trazer o caos ao mundo, trazer aflições à terra, trazer agonia ao planeta, fazer com que isso aqui vire uma baderna. Mas Deus não criou a terra para ser um caos, mas Ele criou para ser habitada. Deus tem planos extraordinários para com este nosso planeta. Glória ao nome de Jesus. E Apocalipse capítulo 11 e o versículo 18, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Deus trabalhando, Deus está agindo. Não se preocupe com a situação que o mundo está levando. Isso tudo aqui vai chegar a um desfecho. Mas eu quero dizer para você que Deus é que tem a palavra final. É Ele que sabe onde quer chegar com tudo isto. Precisamos simplesmente confiar de que Ele está no controle. Satanás pensa que está no controle, mas quem está no controle é aquele que está lá em cima. Glória ao nome de Jesus Cristo. E diz aqui 11, 18... iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, porque é grande e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Está chegando a época de destruir aqueles que destroem este mundo. O julgamento divino está se aproximando. O julgamento de Deus está chegando. A ganância do homem leva ele a fazer coisas atrozes. Indústria jogando fuligem na atmosfera, tirando a saúde da população. Rios contaminados. Onde você vai beber a água ali, está totalmente contaminada. Aqueles que destroem a terra. Aqueles que derrubam a vegetação. Aqueles que, infelizmente, causam agonia no nosso planeta. Existe hoje não tem mais lugar em hospitais para colocar pessoas doentes. Quando naquele tempo, quando não tinha nada disso, o homem vivia 500, 600, 700 anos. Hoje, a pessoa com idade de 80 anos já está jogando no terceiro tempo. Meu padrasto completou 100 anos agora. Coitado, está se arrastando. A saúde debilitada. Justamente porque o mundo que você vive não tem mais saúde. Mas vai chegar a hora em que ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Aleluia! E quando ele tocar na ferida deste mundo, não vai ficar uma indústria em pé, não vai ficar uma torre em pé, porque ele vai implantar o seu reino aqui na face da terra, de uma maneira gloriosa. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 13. Olha só. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos. Estamos esperando. E está chegando de maneira muito gloriosa.
Essa água é para me beber, pastor? É, obrigado. Eu pergunto porque uma vez eu fui beber uma água e depois o pastor disse, irmão, o batismo vai ficar para o próximo sábado, porque o pastor Jorge bebeu a água do batismo. Obrigado, filho. Mas aqui não se batiza com copo d'água, né? Então, veja só, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra. Nós temos uma esperança. A palavra final não está com fulano ou beltrano, mas a palavra final está com Deus. Aguardamos. Algo extraordinário vai acontecer com este planeta. E diz aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21 e 1. Olha o que diz aí. Eu vi o novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esta agitação que você está vendo aí não vai existir mais. O Senhor será rei sobre toda a terra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Que nós estamos falando aqui é que antes de falar de quem vai herdar, vamos ver qual é o tipo de herança que nós vamos herdar. 2 e 4 declara, e ele julgará entre as... Ele quem? Irmão querido, não é qualquer presidente que está aí nesse mundo afora, não é qualquer monarca, ele mesmo, diz aqui a Bíblia, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Gastos insondáveis com segurança nacional, com equipamento bélico para destruir os outros, com bomba atômica que estão aí feitas para destruir o mundo. Vai chegar o dia em que a arte da guerra vai ser um negócio ultrapassado, porque ninguém vai mais lutar contra ninguém, vai ver um mundo de paz e tranquilidade. É isso que o Senhor tem em mente para este planeta tão magnífico que nós habitamos aqui? Aí diz Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, acompanhando na sua Bíblia aí, Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9. Olha que coisa magnífica. E morará o lobo e o leopardo se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na boca, na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas elas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Não é conhecimento humano, não é conhecimento científico, não é conhecimento de um catedrático, mas é o conhecimento do Senhor que vai reinar sobre este planeta, assim como a água, ela cobre o mar. O que Deus tem pela frente, irmão querido, é coisa grandiosa, é coisa preciosa para este planeta. Você já pensou o que é um leão brincar com um cordeiro? Hoje ele é comida do cordeiro. Uma ursa comer palha junto com uma vaca. Uma criança poder brincar com uma cobra. A maldade, a malícia vai acabar, vai sair do planeta Terra. Essa angústia política que se vive, esquerda, direita, centrão, eu não sei o que mais. Onde é que os homens querem chegar com essa história toda?
Mas vai chegar o dia em que não vai haver mais direita, nem esquerda, nem centrão, porque o Senhor será rei sobre toda a terra. É Ele que estará à frente de tudo isto. Prosseguindo, irmão querido, nós observamos aqui o Senhor como as águas cobrem o mar. Então, esta será a herança. É isso que nos reserva. É isso que nós temos para o futuro. Agora, quem são os herdeiros? O que é que diz Mateus capítulo 5, versículo 5? Os mansos, o quê? Herdarão a? O que foi que disse o Salmo 37? Os mansos herdarão a? E se deleitarão o quê? Se deleitarão na abundância de paz. Oh, nós procuramos viver em paz. Nós queremos estar em paz. Nós não queremos guerra. Nós não queremos desavença com ninguém. Mas, infelizmente, o pecado, a carnalidade, leva as pessoas a se matarem, a se autodestruir, a destruir um ao outro. Quanto mais o mundo cresce, mais evolui a sociedade, mais é necessário cadeias para que as pessoas fiquem presas o tempo todo. O mundo que nós vivemos é um mundo muito ingrato. Por quê? Justamente porque o homem está governando. Ele está comandando. Uma das coisas que você tem que entender é o seguinte: Deus deu 6 dias para o homem trabalhar e o 7º para descansar. 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Só que na Bíblia você encontra semanalmente o dia de descanso, que é o sábado. Mas o judeu também tem o ano do jubileu. Tá? De 49 em 49 anos, vem o 50º do descanso, de um ano de descanso. Mas também existe o sábado milenar. A Bíblia declara, a Bíblia mostra que 1000 anos para Deus é como se fosse o quê? Um dia. Então ele deu 6 dias para o homem governar e o 7º para descansar. De Adão até aqui hoje, nós estamos nos aproximando do 6º dia. E quando terminar esse 6º dia, o 7º dia vem aí, que é o milênio do descanso do planeta Terra, onde nós estaremos aqui na abundância de paz, porque Jesus será rei sobre toda a terra. Então verifique o que diz a palavra de Deus. No Salmo 37, você vai ver no versículo 11, 22, 29, 34, fala também sobre os mansos que vão herdar a terra. Agora, o que significa ser manso? O que é manso? É aquele que anda de cabeça baixa? É aquele que deixa todo mundo pisar nele? É aquele molenga? Isso não é símbolo de mansidão, não, irmão querido. O manso, ele tem uma força descomunal, só que ele sabe como usar essa força. Ele conhece o momento preciso. E nós temos alguns personagens da Bíblia que nos dão verdadeiros exemplos de mansidão. E sabe quem é o primeiro deles, que você pode abrir a sua Bíblia agora? Abraão. Abraão. Veja o que diz aqui a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 13, versículo 8 e 9. Gênesis, capítulo 13, versículos 8 e 9. Qualquer irmão que puder ler, leia, por favor, esses versículos aí, por favor, bem alto. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que a parte de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Aqui está. Quem era o chefe dessa caravana? Quem era o chefe dessa expedição? Quem era o patriarca da família?
Abraão, quem era o Ló? O seu sobrinho. Ele podia perfeitamente fazer prevalecer a sua posição, o seu posto. Ele podia fazer isso. Podia dizer perfeitamente, meu sobrinho, você está aqui comigo, por favor, meu filho, procura o teu caminho. Mas você não vai ver isso aqui, Abraão. Ele tinha todo o poder na mão para fazer, para mandar, para ordenar, para dizer o que fazer, para colocar Ló no lugar dele. Mas o manso é aquele que foge de contenda. Ele disse simplesmente para o seu sobrinho, por que essa contenda aqui entre nós? Olha, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É assim que o manso age. Você pode, como diz alguém, olha, eu tenho todo o direito, eu vou ter as últimas consequências, porque eu estou com o direito na minha mão. Você tem direito a nada. O manso, irmão querido, é aquele que sabe declinar em favor do outro, porque tem um Deus que vai lhe dar vitória de uma maneira especial. Ló escolheu ir para um lado e Abraão foi para outro, mas com quem estava a bênção? Estava com Abraão. E se você está com a bênção, Deus vai te abençoar em todo lugar onde você estiver. É a mansidão, é resolver a coisa de maneira pacífica. De maneira pacífica. Recebi ainda agora mesmo um WhatsApp aqui de uma pessoa lá de Campinas, que fez uma encomenda lá e a encomenda não deu certo. E irmão me liga aqui aborrecido. Pastor Jorge, o senhor diz lá para aquela pessoa lá daquele local que devolveu o dinheiro, porque eu não vou mais fazer o negócio lá, porque eu não sei o quê, vou buscar meus direitos. Eu tive que devolver para esse irmão. Eu acho que a culpa foi minha. Eu é que devo ter mandado esse arquivo para a gráfica de maneira errada, porque a gráfica não ia errar de qualquer forma, entendeu? Irmãos, o manso, ele procura resolver a coisa da melhor maneira possível, de maneira pacífica. Ele procura encontrar soluções, para que todos saiam ganhando. Quem ganha não é sempre aquele que alcança a vitória, mas é aquele que sabe tratar a coisa da melhor maneira possível. Glória a Deus. Vamos ver um outro cidadão que nos dá exemplo de humildade. Olhe para Moisés. Vamos lá para o livro de Números, capítulo 12, e o versículo 3. Este exemplo que eu dei aqui de Abraão, ele tem muitos outros exemplos aqui da sua vida, da sua conduta, da sua maneira como patriarca, como pai, como marido, a maneira como Abraão resolvia as questões, fazia tudo para não criar encrenca. O que é que diz aí, Números 12, 3, outro irmão pode ler bem alto? Olha só, era o quê? Moisés o quê? Manso, manso, mais do que todas as pessoas que habitam na terra. Em termos de mansidão, não tinha alguém igual a Moisés. Está entendendo? E você vai ver quem ele era. Era o líder praticamente de uma nação, de um povo, quase 3 milhões de pessoas. Moisés estava com a autoridade divina na mão dele. Ele podia fazer e desfazer o que bem entendesse. Você vai ver alguns casos aqui de Moisés. Naquele momento, por exemplo, Zípora, ele tinha uma mulher chamada Zípora. E essa mulher, infelizmente, não acompanhou o ritmo de Moisés. Ela abandonou ele. Teve uma ocasião que Deus quis matar Moisés por causa da mulher. Lá em Números capítulo 4, você vai, Êxodos capítulo 4, você vai ver que Deus encontrou Moisés numa estalagem e quis matar Moisés. Mas espera aí, Deus, por que o senhor quer matar Moisés? O senhor manda ele libertar o povo e agora o senhor quer matar ele? Não é? E Moisés estava tendo lá um ataque. Quando você vê o contexto, o que foi que aconteceu? Quando a mulher viu que Moisés estava morrendo, ela chegou, pegou uma pedra e circuncidou os filhos
e chamou Moisés de sanguinário e jogou no pé dele a circuncisão e foi embora. Por que Deus quis matar? Porque Deus havia dito que era para circuncidar o filho, mas a mulher disse, você não vai circuncidar. Mas Deus mandou, mas eu não quero. Aí Deus disse para Moisés, olha Moisés, eu quero um homem que me obedeça, e não uma pessoa que obedeça mais a sua mulher do que a mim. Então, você não serve para mim, eu vou te matar. Aí quando a mulher viu que ele ia morrer, ela mesma fez o serviço. Mas tudo para não criar encrenca. Mas a mulher foi embora. Quando Moisés volta trazendo o povo liberto lá do Egito, e se acampou, diz a Bíblia que o sogro de Moisés veio com Zípora, e ele entrou na tenda com Moisés, mas a mulher não entrou. A mulher ficou do lado de fora, foi embora. E Moisés teve que continuar a sua viagem. Naturalmente, uma pessoa que precisava de uma companheira, e lá adiante Moisés encontrou uma outra mulher chamada, uma Cuxita, não tem o nome dela. Cuxita é alguém que nasceu em Cush, na África, de Cuxê, na África, e Moisés casou-se com essa africana. Aí houve um problema de racismo no acampamento. A irmã de Moisés, o irmão de Moisés, não aceitava, como se Moisés fosse algum loiro. Na realidade, a etimologia dessas pessoas era moreno, era escuro, né? E ele conseguiu ficar ali com aquela mulher coxita. Aí houve aquele problema de racismo no acampamento, e naquele momento, irmão querido, Moisés, ele simplesmente parou, porque ele sabia que Deus iria tomar a frente. E diz a Bíblia que Deus chamou os três na tenda, Moisés, Arão e Miriam, e ele ficou numa conversa só com os dois. Foram cometidos de lepra, ficaram leprosos, e agora Moisés está intercedendo por eles, e tiveram que passar ali vários dias parado, enquanto a lepra saísse de Miriam. Ele não tomava satisfação, era Deus que tomava a frente, era Deus que agia por intermédio dele, glórias ao nome de Jesus. Então você vê aqui pontos dessa natureza, né, que acontece aqui nesse caso. Êxodos capítulo 32, e o versículo 32, o que é que nós temos aqui? Alguém pode ler, por gentileza? Êxodos 32, 32. Está na tela? Alguém pode ler bem alto aí, por favor? Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou senão risca-me do livro que escreveste. Olha só. Veja só, o que é isso aqui, irmão? Hein? Você se lembra naquele momento quando Deus se aborreceu com a nação judaica, com o povo, pela sua incredulidade? Deus ficou tão aborrecido que ele chegou e disse a Moisés, olha, desce porque o teu povo, Deus disse para Moisés, o teu povo. Aí depois Moisés devolveu o povo para Deus, Senhor, o teu povo, né? O povo não é meu, é teu. O teu povo se rebelou lá embaixo. Fizeram ídolos, estão adorando lá. Moisés, vamos fazer um negócio, meu filho. Eu vou eliminar toda esta raça e vou começar uma grande nação contigo. Que plano bonito, né? Só que naquele momento Moisés virou-se para Deus. Deus, você acha que está certo? O que é que vão dizer as outras nações? Que o Senhor libertou o povo do Egito para matar aqui no deserto? Para destruí-los aqui? O que é que as outras nações vão dizer? Eu só vou dizer para o Senhor uma coisa. O Senhor tem duas coisas para fazer aqui. Olha Deus dando orientação, Moisés dando orientação para Deus. Você já viu isso? O Senhor tem duas coisas para fazer aqui. Sabe o que é? Primeira, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do teu livro. Aleluia, aleluia. Moisés aplacando a ira de Deus. Quando era para Deus aplacar a ira de Moisés, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glórias ao nome de Jesus. Irmão querido, o manso, ele sabe a força que ele tem, o poder que ele tem, a capacidade que ele tem, mas ele só usa isso para o bem, para ajudar o próximo, para levantar o próximo, para erguer o próximo, e não para ferir, para matar.
Aqui está. Você é um pai, você tem tudo para destruir aquele filho. Você é uma mãe, você tem tudo para fazer alguma coisa grosseira. Mas Deus nos tem dado o Espírito dele para que você possa agir dentro dos parâmetros da humildade. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Vamos ver aqui ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo de número 6, Atos, a questão de Estevão. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor, não lhes impute. Era pedrada por cima de pedrada, pedrada quebrando o nariz, pedrada quebrando a cabeça, pedrada quebrando os ossos, até a morte. E naquele momento aquele homem está de joelho orando: Senhor, perdoa, não lhes impute esse pecado, perdoa esse povo, porque eles simplesmente estão agilizando a minha partida para encontrar contigo na glória. Louvado seja Deus. Era naquele momento, para Estevão dizer: Senhor, olha, estão me maltratando, estende a tua mão e abençoa. Esses dias eu vi um grande líder da espiritual aqui no Brasil, das posturas dele aí no WhatsApp, né, fazendo uma oração contra o Supremo, né, contra o Supremo Tribunal. E o Supremo, você sabe, tem agido dessa forma assim, que dá vontade de pegar pelo pescoço e esganar esses juízes que estão ali fazendo isso. Mas não é esse o papel do autêntico crente, não. Os mansos herdarão a terra, os mansos sabem como fazer a coisa. Dentro da sua mansidão, o que é que você vai fazer com o Supremo? Hein? Dobra o joelho e diz: Jesus, converte esse homem, converte essa pessoa, porque ele se convertendo, ele vai ser um instrumento para a glória do teu santo, eterno e precioso nome. O manso tem uma outra atitude, ele tem um outro comportamento. Quem tem um espírito de mansidão, irmão querido, você tem coisas porque que fazem com você. E o que acontece com o seu interior? Com seus pensamentos, com aquela pessoa que te machucou, que te maltratou. O que é que você quer fazer? Você quer esganar aquela pessoa que te machucou. Você quer que um carro passe por cima dele e resolva a sua questão. Você quer destruir aquela pessoa diante de você. Na sua mente você mata, você destrói, mas irmãos, a mansidão sabe suportar tudo, sem permitir que esse homem interior, ele venha ter interferência na sua atitude, mas sim de glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu já sofri alguns reveses na vida, sabe, irmãos? Eu já sofri. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém me machuca, quando alguém me maltrata, eu faço tipo Estevão: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque eu sei como é que Deus age, quando você permite que a justiça de Deus, ela tenha o seu efeito. Já vi vários casos de pessoas que se levantaram contra mim, eu orei por elas, mas não consegui, porque Deus foi lá e fez aquilo que eu queria fazer. Só que eu não queria fazer nada. Mas Deus sabe todas as coisas. Irmão querido, nós precisamos entender justamente isso. Vamos ver aqui mais um campeão da humildade. Paulo de Tarso, Atos capítulo 19, versículo 9. Abre a sua Bíblia. Atos 19 e 9. Aí no telão, alguém pode ler, por favor, bem alto? Ouviram o que está escrito aqui, irmão querido? Observaram? Paulo encontrou no caminho um grupo de opositores que queriam interferir no seu trabalho. Ele foi na delegacia da parte? Ele pegou alguém pelo colarinho? Não, ele pegou o grupo de discípulos dele e saiu dali, foi lá para uma outra escola, preparar quem queria.
Agora, quem não queria, fique lá com outro grupo. Mas Paulo não saiu para confrontar ninguém. Não saiu para machucar ninguém. Não! Ele sai com o dano. Mas quando nós pensamos que é dano, é a vitória que Deus nos concede quando nós sabemos agir com espírito de mansidão. Glórias ao nome de Jesus. Exemplos de pessoas. E o que falar de um personagem que nós temos aqui em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Observe que está em nosso telão, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O que é que diz aqui? Leia, por favor, bem alto. Você que está com a sua Bíblia aberta. Todos juntos, vinde a... Amém. Quem? Todos que cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai... sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória ao nome de Jesus. Aqui está o mestre dos mestres mostrando o caminho que você deve caminhar. Esse tinha poder. Ele é Deus. Ali está uma multidão na sua frente, alguém lhe crucificando, e ele vendo aquela turba gritando lá embaixo: crucifica, crucifica. Irmão querido, Jesus podia fazer como aqueles discípulos que foram atormentados lá adiante, e eles pediram para Jesus: Jesus, permite que te mande cair fogo do céu e destruir essa raça aqui. Aí Jesus foi e disse o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque quem tem o espírito de mansidão não busca vingança. E está Jesus, ele podia perfeitamente dar um sopro de cima e eliminar toda aquela multidão lá embaixo. Ele sabia que por trás dele estava o seu pai, que estava pronto para esmagar aquilo tudo de uma vez. Ele chega e se coloca no meio e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A ignorância que toma conta do coração do homem não permite ele ver, sentir a graça de Deus em sua vida. Nós clamamos por vingança, nós queremos vingança, nós queremos nossos direitos. Mas o autêntico e verdadeiro cristão, como diz aqui a Bíblia Sagrada, os mansos herdarão o quê? Não é essa terra que você está vendo, é cheia de epidemia, cheia de problema, mas vai ser um mundo transformado. Isso aqui vai voltar a ser o verdadeiro Éden, o jardim do Éden, e Cristo vai reinar sobre a terra. Ele vai estabelecer o seu trono aqui neste mundo, e a sua igreja vai estar reinando com ele, e a multidão estará aqui gozando das delícias do planeta Terra, porque os bodes vão embora e as ovelhas vão ficar. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É justamente isso que nós precisamos entender, irmãos queridos. Deus nos tem dado o seu Espírito Santo para que você haja de acordo como ele e esses grandes homens agiram, mostrando aqui realmente o poder em sua mão, mas a mansidão no momento de responder às questões. Nós não estamos aqui para ferir ninguém, nós não estamos aqui para machucar ninguém, nós estamos aqui para curar a ferida do povo, das pessoas que agem de maneira ignorante, até mesmo no nosso meio. Você vai encontrar irmãos que não têm uma conversão genuína, que nunca experimentou o novo nascimento, são pessoas passíveis da nossa misericórdia, que possamos estender a mão para eles e abençoá-los, ajudar a se levantar, ajudar a se erguer, ajudar a ter uma transformação total de vida, para que sirvam a Jesus da melhor maneira possível. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
sabemos. Mas tem coisa pior do que isso, né? Sim, Que vai acontecer. sim. O irmão sabe o que é que vai acontecer? Por que que o pessoal está perturbado com a libertação do Lula? Isso. Pode falar. Não explica aí que é melhor. Tem pessoas que estão aí, irmão. Satanás será preso durante 1000 anos. E depois de 1000 anos é necessário que ele seja solto. Ora, se o próprio Satanás vai ser solto, imagine o Lula. Então, né? Então deixa eu soltar o bichinho lá, porque depois ele volta a enganar nações, mas diz a Bíblia, no versículo 7, que vai cair fogo do céu e o vai consumir a todos. Glória a Deus, aleluia. Irmão querido, eu falei para vocês que nós temos uma natureza humana, né? Essa natureza humana. Essa natureza humana, ela precisa muitas vezes ser controlada. E só existe uma coisa que pode controlar essa nossa natureza: o Espírito Santo, através do fruto do Espírito. Tá? E um dos gomos desse fruto é a longanimidade, é a paciência. É você ter paciência com as pessoas que estão do seu lado. São pessoas que não pensam como você. Ele tem a sua forma de ser. São pessoas que às vezes têm um problema de infância, né? Traz consigo dramas do passado, que isso lhe perturba até o dia de hoje. Mas nós estamos aqui para ajudar. Então, quando você tem esta mansidão, ou seja, que você esse domínio próprio na sua vida, você tem tudo para responder para o seu marido, mas você sabe respeitar. Você tem tudo para machucar sua mulher, mas você sabe respeitar. Você tem tudo para destruir aquele filho, mas você sabe se conter. Isso é mansidão, é você ter o poder na mão, mas saber controlar este poder, para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar em pé um momentinho, irmão querido. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, eu quero que você ore simplesmente pedindo: Senhor, me ensina a ser manso, porque eu quero herdar a terra e o reino que o Senhor tem para a nossa vida. E muitas vezes a minha natureza, ela me machuca, mas me ajuda a ter uma vida transformada. Amém?